Shalom, povo de Deus! Tudo na paz? Com você? É sempre o nosso desejo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração, a sua mente, a sua vida por inteiro até o dia de Cristo. Queridos, estamos aqui para mais um momento de pastoreio. Louvor e adoração, estudo da palavra, oração, um culto aqui nessa agenda diária de Deus conosco. Não é um privilégio? Te convido então a louvarmos juntos o nome do nosso Senhor. Vamos louvar? As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu
seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. E bênção, que alegria, que privilégio podermos então entoar nossos cânticos de louvor ao Senhor. Queridos, estamos aqui caminhando para o final do nosso primeiro livro das Crônicas. Hoje estamos no capítulo 27. E aqui eu já lhe digo, o capítulo 27 não tem uma grande batalha, não tem uma grande vitória, não tem uma grande história de um milagre. Não tem. Não tem. Do que se trata o capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas? Muito curioso. É sobre organização, administração. Muito curioso. Eu acho a Bíblia, assim, digna de nota, né? Porque ela passeia por todas as vertentes da área humana. E ela faz isso porque ela é a verdade. Nós já ouvimos muito falar sobre o reino de Davi. Foi um período de muitas vitórias, foi um período de muito crescimento, expansão, inclusive territorial. Nós sabemos que é no final do reino de Davi que o reino conjunto de Israel chega ao seu ápice de território e ele assim continua durante o período do rei Salomão, não é isso? Mas de repente a Bíblia nos leva aqui ao capítulo 27, para quê? Para explicar que toda a estrutura, todo o reino virtuoso, bem-sucedido, ele precisa de organização, descentralização, áreas de atuação, pessoas específicas em lugares específicos, tomando conta de aspectos específicos para que haja uma bênção no todo. Eu acho que isso aqui tem lições muito práticas, tá? Para a nossa vida pessoal e, em especial, já lhe adianto, para mim, na vida da igreja. A igreja é o reino de Deus no mundo. E é muito importante que a gente observe princípios. São princípios como os que nós temos aqui, que são princípios de boa organização para o reino de Deus. Antes de entrar nesses detalhes de organização, eu queria mais uma vez tentar conversar com você sobre uma perplexidade que muita gente tem ao estudar o livro das Crônicas. Qual é a perplexidade? Ah não, Roberto, é muito nome feio, pensa no tanto de nome difícil. Em certa medida eu preciso concordar.
Nomes que não são da nossa cultura, do nosso dia a dia, nós temos mais dificuldade de ler. Eles soam esquisitos. Mas eu queria insistir com você que esses nomes, eles são um jeitinho de Deus dizer que a história de Deus, que Ele escreve, ela é constituída de gente, de pessoas, como eu e você. E muitos que jamais serão conhecidos na sua extensão, história, detalhes, mas Deus conhece. Deus coloca em lugares específicos. Deus usa como lhe apraz. Querido, preste atenção. Por menor que você se enxergue aos seus olhos, por mais que você até nem goste do seu nome, Deus se relaciona com pessoas. É comigo e com você. É por isso que nessa primeira parte do capítulo, que são os turnos de cada mês, ela é bem interessante. Aqui diz que Davi, ele precisa organizar os turnos de proteção, de vigilância de Jerusalém. E o texto diz que em cada turno, que nós vamos ver que em cada mês, era um contingente de 24.000 pessoas. E tinha um líder. E tinha 24.000 pessoas. E aí, nesse período aqui, nessa perícope aqui das Escrituras, que vai do 1 até o 15º, ele passeia por todos os 12 turnos com seus 12 líderes. Querem ouvir os nomes deles? Eu vou ler. No primeiro turno, o Jazobeão. No segundo, o Dodai. No terceiro, o Benaia, que a gente vai ver que o Amizabade, filho dele, também estava lá. No quarto, o Azael. No quinto, o Samute. No 9, o Ira. No sétimo, era no sexto Ira. No sétimo, Elis. No oitavo, Sibecai. No 9, Abiezer. No 10º, Maarai. No 11º, Benaia. No 12º, Eldai. E aí, o que achou dos nomes? Jazobeão, Dodai, Benaia, Amizabade, Azael, Samute, Ira, Elis, Sibecai, Abiezer, Maarai, Benaia, Eldai. Parece o trava-línguas, mas eu queria mais uma vez insistir com você. Esse é o nosso Deus. Ele é pessoal. Ele usa pessoas. Ele usa o José, a Maria, como ele usa os nomes mais específicos e distintos possíveis. Essa é a história de Deus. E aqui a gente já vê uma grande organização. Você tem um líder, você tem uma grande tropa, 24.000 é uma grande tropa. E você tem a cada mês um esforço de plantão. Vê a organização, vê a participação das pessoas, você tem líder, você tem um contingente, mas é a cada mês, troca, tem o período de maior esforço, o período de maior descanso, e ainda tem mais um detalhe. Quando ele chega no terceiro mês, ele fala que o Benaia, que era ali desse terceiro mês, mas ele diz no versículo 6 que esse Benaia, ele era um homem poderoso entre os cabeças. Então o seu turno ficava em cargo do filho dele, o Amizabade. É como se, na minha cabeça, lembre que eu falei para você, acho que nós temos aqui um grande ensino sobre organização e administração. Esse é um princípio que nos abençoa. Então você tem os 12, mas Benaia, um deles, se torna o cabeça de todos. Como ele tem que estar sempre nessa grande interlocução com o rei, quais são as tropas que estão no turno da guarda em cada mês, quem que é o líder dela, ele põe então o filho para ser no terceiro mês aquele de linha de ponta, enquanto ele, Benaia, está à frente de todos na interlocução com o rei. Organização, administração, proteção, uma bênção para o rei. Vou continuar com esse enfoque. O próximo período do capítulo, que vai do 16 até o 24, ele fala quem são os líderes e os chefes de cada uma das tribos. Então veja, anteriormente a gente está falando
de uma questão bélica, de uma tropa, turno de guarda. Então, uma organização, uma administração. Aqui agora é como se fossem as províncias, os estados. São as 12 tribos, né? Tem aquela questão da meia tribo de Manassés de um lado do Jordão, lá do outro, mas você tem esses líderes, é como se fosse para o rei espécies de governadores de cada um dos estados. Olha a organização. De novo, o que a gente vai ter? Para a tribo de Ruben, Eliezer. Para os levitas é Assabias. Para os de Judá é Eliú. Para os de Zebulon é Ismaías. Para os de Efraim é Oséias. Pela meia tribo de Manassés, de um dos lados do Jordão, é Joel. A meia tribo de Manassés do outro lado é Ido. Sobre Dan é Azarel. Muito interessante essa organização que nós temos aqui. E aí, para terminar, do 25 ao 31, mais organização. Aqui eu achei curioso, porque é como se fosse essa grande estrutura de cuidado do reino. Veja, de novo, nós ouvimos falar do reino de Davi, da sua expansão, da grande administração, da bênção de Deus, mas aqui mostra a sabedoria para a organização do reino de Deus, para que ele caminhe em excelência. Olha que interessante aqui do 25 ao 31. Tinha o ministro da fazenda, dos tesouros do rei. Quer saber o nome dele? Asmavete. Mas também tinha um que era quem administrava o patrimônio, o que era imobilizado, o que era bem. Um era o que era tesouro, o outro era o que era os bens. O que administrava os bens do rei era Jonatas. Mas você tinha o líder sobre todos os que lavravam o campo, que era Esri. Você tem aquele que era o responsável pelas plantações de uva, que era Simei. Mas tinha o Zabdi, que era responsável já agora depois da colheita das uvas com seu processamento. Sobre os olivais e os sicômoros era Baal-Anã. Agora, depois que você colhia as oliveiras e fazia o azeite, o responsável pelos depósitos de azeite era Joás. Sobre os gados que ficavam no pasto de Saron, o líder era Sitrai. Mas dos gados que ficavam nos vales distantes era Safate. O que era o responsável pelos camelos do rei era o Obil. E o responsável pelas jumentas, Gedias. Tinha ainda o responsável pelo gado miúdo, que era Jaziz. Termina o texto dizendo: todos estes eram administradores da fazenda do rei. Bem, acho que não ficou dúvida para você. O capítulo 27, em grande medida, ele trata de uma sabedoria para a organização do reino de Deus em Israel, que está nesse período nas mãos do rei Davi. Qual a aplicação prática que eu penso que nós podemos tirar aqui para a nossa vida? A primeira é pessoal. A pessoal é: nós precisamos ser organizados. Talvez se eu tivesse aqui conversando com aqueles que são pais, são responsáveis de crianças, como é importante a gente ensiná-los a higiene, a organização dos seus próprios brinquedos, a arrumar a sua cama, a ter os seus apetrechos no lugar certo, onde encontrar, como fazer. A organização, essa sabedoria, ela estabiliza e abençoa o próprio ser humano. Mas talvez a principal aplicação que me parece, pelo menos é a que mais me saltou aos olhos aqui, é pensar no reino de Deus como a igreja. Queridos, a igreja ela é assim. A igreja do Senhor Jesus ela é enorme, ela é um reino. E você tem divisão para inúmeros ministérios. E é muito especial. Por quê? Porque para a bênção do reino de Deus hoje, que é a igreja, nós precisamos de gente inserida em todas as atividades. E aqui vai um aspecto que me chama a atenção, sem distinção de dignidade.
Eu sei, na igreja você tem alguns ministérios que são mais visíveis e você tem outros que são mais invisíveis. Mas ser invisível não é demérito. Você assiste aqui o Momento de Pastoreio? Assiste. Você já passeou por alguns desses nossos momentos aqui? Já? Deixa eu te perguntar, quem que está por trás dessa apresentação com qualidade do Momento de Pastoreio? É o pastor Sávio, quando aqui prega, o pastor Humberto, o pastor Jean, o pastor Letinho, é o presbítero. Também, queridos, mas tem um corpo de gente técnico por trás das câmeras que trabalha de modo organizado, numa administração de qualidade, para que possa ser exercido esse ministério que é do reino de Deus. E que coisa especial, percebe? Se eu tivesse com a câmera aqui na mão, eu virava para mostrar. O rapaz que fica sentado ali atrás, ele assiste todo momento de pastoreio. Arruma daqui, puxa daqui, melhora o som, melhora a imagem, faz daqui. Ninguém nunca viu o cidadão e nunca vai nem ver. Vê que curiosidade. Por que eu estou dizendo isso? Viu o que nós lemos aqui? Um é o administrador dos tesouros do rei. Ele é o ministro da fazenda. O outro é da casa civil. Mas tem um aqui que ele é o administrador das jumentas. Ué, tem que ter. Você tem o administrador do quê? Das galinhas, diz aqui, gado miúdo. Agora veja o caos que seria se o G. Dias, que ele está lidando com jumenta, ou os Jazis, que lida com as galinhas, ele ficasse, isso é absurdo, tá errado. Eu queria ser o que administra lá os tesouros, os cofres, o ouro, o patrimônio, as propriedades do rei. Não, gente, não. Não. Existe uma sabedoria na organização. Isso me fez lembrar, eu vou ver se eu acho aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele conversa sobre esse ponto. Ele fala que a igreja é como um corpo. Vê que sabedoria. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Veja que sabedoria. Ele está mostrando que Cristo é o cabeça e a igreja, que somos todos nós, somos corpo de Cristo. Agora, parece que Paulo percebeu que estava havendo um certo tipo de crise de autoestima, de vaidade, um negócio que é humano, que não é espiritual, dentro da igreja. Aí olha o que é que ele diz. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, são muitos. Agora olha a lógica que é divertida do apóstolo Paulo. Ele diz, se disser o pé, já que eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, já que eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Vê só, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o nariz? Atenção, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas é um só corpo. E ele continua explicando o erro que é essa coisa ruim de ficar se comparando dentro da organização do corpo. Olha o que ele diz. Não podem os olhos dizer para a mão, ô mão, nós não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça pode falar para os pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários.
E os que nos parecem menos dignos, eles não são menos dignos. Os que nos parecem menos dignos, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. E aí é muito interessante, porque ele está explicando isso para dizer que Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E isso é para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de modo que se um sofre, todos sofrem, se um é honrado, todos se regozijam. Queridos, que coisa especial. Eu estava estudando esse texto das Crônicas e fiquei pensando nisso. O reino tem Davi. Davi é uma dessas figuras que indica a vinda de um rei final, que é o rei que domina sobre tudo, que é o rei Jesus. E o reino é a igreja. E nós podemos fazer esse vínculo aqui para alegrar o nosso coração. Como? Deus estabelece no seu reino, na sua igreja, cada um como parte integrante desse corpo. E atenção, ele dá mais honra àqueles que parecem menos recebedores de honra humana. Estou dizendo isso, queridos, porque gente na igreja que por um zelo do Senhor trabalha, por exemplo, com a higiene, com a limpeza. Louvado seja Deus! Você já parou para pensar que se em um lugar você só deixar sujeira acumular, desorganização existir, em pouco tempo todo mundo que passar por ali adoece e morre? Quer dizer que aquilo que parece o mais oculto, menos visível ou de menor estima na sociedade é uma bênção. É por isso que eu queria aqui dizer a você, integre a igreja, aonde o Senhor mandar. Se você for colocado em algum lugar que tenha maior visibilidade, então eu estou aparecendo no momento de pastoreio, não caia no erro de achar que não precisa do outro, ou que você tem mais dignidade. Paulo está dizendo, não é assim. E se Deus te colocar do jeitinho que Ele te fez, com a capacidade que Ele te fez, em ambientes, em ministérios que parecem mais ocultos, invisíveis, numa ótica humana pode parecer até menos importante, louve ao Senhor, porque você foi encontrado digno de servi-lo no reino dele, que é a igreja do Senhor Jesus. Um negócio especial. Especial. A organização com a divisão de atribuições, de tarefas, de pessoas, para formar um todo abençoado. É o que nós vemos aqui no reino de Davi e é o que a gente pode aplicar para a nossa vida pessoal e para a nossa vida na igreja. Mas tem uma última lição, porque o texto termina agora com uma parte da organização mais íntima, né? É uma parte da organização, eu vou chamar de mais pessoal, do reino de Davi, e eu acho que ela tem uma grande lição aqui para nós. Os últimos 3 versículos dizem assim: Jonatas, o tio de Davi, era do conselho. Ele era um homem sábio, escriba. Jeiel, filho de Acmoni, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, ele era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, que era filho de Benai, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Dentro ainda desse espectro de organização, nós temos uma lição curiosa aqui. Porque Davi era um homem diferenciado. Ele é um homem crente no Senhor,
Agora, ele é um homem intelectualmente diferenciado. Basta nós lermos os Salmos para percebermos que ele é um escritor de escola. Não obstante, Davi ensina aqui para nós. Nós precisamos de pessoas sábias, com temor a Deus, para serem nossos conselheiros e nossos amigos. Muito especial isso daqui. Há um perigo em querermos ser o sozinhão de Deus. Me entenda, a relação com Deus ela é pessoal. É isso. É você com o Senhor. É Ele que abre os seus olhos espirituais, é Ele que te encontra, Ele te transforma, Ele te dá nova identidade, nova vida, te transporta do império das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus. Mas tem uma curiosidade. A gente percebe nas Escrituras que Deus gosta de usar como ferramenta dele para nos burilar, para nos aperfeiçoar. Deus gosta de usar, sabe que tipo de ferramenta? Pessoas. E eu estou convencido disso porque quando nós passeamos nas Escrituras, nós encontramos dezenas, talvez mais de uma centena de mandamentos recíprocos. Instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, confessai os pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros. Não é impressionante? Nós precisamos nos cercar de pessoas. Talvez para eu firmar o meu ponto eu vou dizer isso aqui. Nós precisamos nos cercar de pessoas que são mais sábias que nós, mais crentes que nós, mais fiéis e piedosas que nós, para serem nossos conselheiros de rumo, nossos amigos de caminhada. Davi, no auge do seu currículo, da sua capacidade, da sua própria piedade, ele entendeu que ele precisava de conselheiros sábios, de amigos crentes. E isso me faz também perguntar para você: quem são as pessoas que te influenciam? Que são conselheiros de caminhada? Que são amigos de toda hora? Irmãos, isso aqui me parece muito sério, porque nós vivemos aquilo que alguns dizem que é a era das informações. Nunca antes se houve tanto acesso a informações e o pior, nunca antes houve uma figura que se proliferou absurdamente nos nossos dias. Sabe qual é o nome dessa figura? Ela tem um nome bonito em inglês que é o influencer. Ou nós podemos e chamamos o influenciador. Olha que interessante. Pessoas que muitas das vezes você não sabe quais são os valores com que ela é comprometida quanto à eternidade, à espiritualidade, e elas estão na tela do seu celular, do seu tablet, da sua TV, te influenciando. E muitas das vezes, desavisadamente, nós temos sido influenciados pelas ideologias do presente século. Mas as Escrituras nos alertam: cuidado, para que ninguém venha vos enredar com a sua vã filosofia e sutilezas desse mundo. E talvez nunca antes tenha sido tão assaltado o povo de Deus com influências que não prestam. E aqui eu queria te chamar para essa bênção que é a igreja, como um local para nós identificarmos gente que ama a Deus acima de qualquer coisa
e que podem ser nossos conselheiros. Amigos de caminhada que temam mais a Deus do que a nós. Davi é rei, mas ele entendeu esse princípio da mutualidade. E eu queria te chamar a experimentá-lo na sua vida. Mas antes de terminar, queria falar com você que está pensando uma coisa. Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho um amigo que ama o Senhor mais do que todas as coisas. Eu nem consigo ter acesso a essa pessoa sábia que vai trazer conselho de Deus para a minha vida. Alguém tinha que se levantar e vir até mim. Deixa eu te dar uma boa notícia. Alguém se levantou e veio até você. O nome dele é Jesus. Jesus é a perfeição da sabedoria. E Jesus é quem diz: vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos ensino. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós temos hoje um privilégio muito maior do que o que Davi teve. Porque nós temos o Senhor Jesus e a palavra dele revelada. Você pode, nas Escrituras, ter acesso aos conselhos sábios para a sua existência, para a sua vida, para as suas amizades, para os seus relacionamentos, para o seu matrimônio, para a sua relação de filiação, para o seu trabalho, para a sua relação civil, para a sua vida na igreja. O Senhor Jesus, como diz o escritor de Hebreus, tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala por intermédio do seu Filho Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas. Nós temos o Senhor Jesus. Por isso que aquela música dizia: meu melhor amigo é Jesus, nunca hei de temer. Sua forte mão sobre mim, ele vai estender. Maravilhoso para mim é o poder de Jesus. E por outro lado, sentir seu imenso amor. Você pode desfrutar hoje da amizade do Senhor Jesus, que prometeu: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. E você pode ir a Ele em oração, ir à sua palavra e encontrar nela os conselhos sábios que te abençoarão na sua caminhada de vida e vida cristã. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez. Um capítulo que parece apenas um detalhamento administrativo, com lições de organização para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como corpo de Cristo na igreja e para a nossa vida relacional. Ó Deus, aplica a Tua palavra nos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, para encerrar, queria então me unir aqui com você, para nós levarmos aqui os pedidos de oração na presença do Pai. Eu sei que no exercício de mutualidade, do uns pelos outros, nós temos um ensino de orarmos uns pelos outros. E a Bíblia sinaliza que Deus gosta quando nós oramos uns pelos outros, porque Ele chega a dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É por isso que eu queria te convidar a juntos levarmos ao altar do Senhor essa sua petição. Pai querido, nós estamos unidos aqui por esse ambiente virtual, na convicção de que o Senhor nos ouve. E pelos méritos de Cristo, pela vida perfeita de Cristo, e porque Ele substituiu conosco lá na cruz, pagando pelos nossos pecados e nos dando sua justiça, por Ele, o Senhor nos recebe nos teus atos de justiça. E nós podemos derramar a nossa alma. Eu quero me unir agora aos enfermos,
clamando ao Senhor a tua visitação na cura, a tua visitação nos bons efeitos dos medicamentos, a diminuição de efeitos colaterais. Mas eu quero pedir para além disso a tua visitação que conforta, que consola, que ensina que quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero interceder pelos que estão tristes, emocionalmente angustiados. Uma visitação transformadora do Senhor, ligando o interruptor do contentamento, da satisfação, da alegria, libertando dessas amarras da tristeza. Quero, Pai, interceder por aqueles que lidam com problemas relacionais, quebras de relacionamento, tristeza por gente querida em caminhos maus, ou broncas que aconteceram mal resolvidas. Ó Senhor, visita com humildade, com quebrantamento, com afastamento de amargura. Resgata, Pai, relacionamentos para a tua glória. Quero interceder pela igreja do Senhor Jesus espalhada por todo o mundo e pedir que o Senhor dê esse amadurecimento de entendermos que somos membros uns dos outros e que o que é mais visível e o que é invisível fazem parte de uma obra milagrosa que o Senhor faz, que é edificar a tua própria igreja. Tem misericórdia dos que estão procurando uma porta de emprego. Abençoa nossa cidade, nosso estado e nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré.
Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.